E aí, Felipe desenvolveu muito, mas muito mesmo, graças a Deus. Hoje, a comunicação de Felipe tá muito boa, maravilhosa, porque ele já fala frases, o meu Oh, que filho, ótimo. ele já fala frases de 5 palavras, de 5 palavrinhas, assim, frases grandes mesmo, e ele já pede muita coisa a mim, ele já consegue se comunicar comigo demais. Ele já fala para mim hoje, mamãe, eu te amo. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindas para mais um episódio do Entrevista com as Alunas. Como vocês sabem, né, neste quadro eu vou bater um papo, né, conversar com uma aluna minha para que ela possa contar como foi que ela ajudou o filho ou a filha autista a se comunicar, certo? Hoje eu estou com a Luzirene Gadelha, pronunciei certo? Luzirene Gadelha. Gadelha, diferente seu sobrenome. Gadelha. Seja muito bem-vinda, agradeço, né, mais uma vez por ter aceitado, fiquei muito feliz. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Então, Luzirene, inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco como foi o processo de diagnóstico do seu filho, né? Desde a suspeita até a confirmação do diagnóstico de autismo. Primeiramente, boa noite para todos, né? Todos os pais, todos que estão vindo aqui à live. Boa noite. O nome do meu filho é Felipe, né? Felipe ele está com 3 anos e 7 meses. E sobre a descoberta dele. Felipe, desde pequenininho, assim, era um bebê calado. Ele não teve, assim, ele não, como é que eu posso dizer, não babuciou muito. E ele era criança mais na dele, mais caladinho, entende? Assim, eu falo quando ele tinha meses, né? E foi se passando, e ele não respondia com aquele sorrisozinho social que a gente dá, né? E a criança corresponde. E eu pensei assim, não, mas eu acredito que toda criança tem o tempinho dele. E sempre as pessoas que me falavam isso. Aí eu deixei para lá isso, tudo bem. Com 9, 10 meses eu percebi assim que ele também tinha certos atrasos para aquela faixa etária dele. Por causa que eu tinha sobrinhos, era meu primeiro filho, é meu primeiro filho, mas como eu tinha sobrinhos, eu via que meu sobrinho já, naquela faixa etária, já era bem desenvolvido, certo? Aí eu percebia que Felipe, eu não dava o tchau, o famoso tchau, né? Nem batia palminha, nem pedia nada, né? Como as criancinhas já falam, né? Nessa faixa etária. Sim. Então, eu tentava ao máximo estimular eles, tentando ensiná-lo, bater palminha. As pessoas até chegam a falar para mim assim, porque você não estimula teu filho, você não está ensinando ele, né? Por isso que ele não está se desenvolvendo assim. Aí Fala eu digo, muito, não, falo, desculpa interromper, a não, famosa culpa na mãe, né? Ah, ele é assim que você não estimula, exatamente. né? Nossa, Isso. é muito difícil. Ah, difícil. Aí eu ficava super, super aflita, né? Que você tá lá estimulando e essa criança, você vê que tem algo errado ali, entendeu? Tem algo assim errado. Porém, passou-se o tempo, o Felipe ele começou a andar com 1 ano e 2 meses, tudo bem. Aí, um pouco antes de 1 ano, ele não falava nada, até 1 aninho, né? E nem eu percebi que ele não tinha aquela intenção de se comunicar, porque ele não tinha que babosear, ele não baboseava, entendeu? Assim, ele ficava mais na dele. Se ele quisesse alguma coisa, ele chorava, né? Como todo bebê, mas só que a gente via que ele não tinha aquela intenção de se comunicar. Aí quando ele tinha lá perto de 1 ano, ele começou a falar, assim, umas palavrinhas, eu fiquei super feliz. Eu digo, eu acho que eu tô colocando coisa aqui na minha cabeça. Meu filho, ele tá se desenvolvendo, ele tá falando. Aí ele começou a falar papá, eu lembro que era Dedé, né, e titio e fofó. Aí eu fiquei super feliz que ele tava falando, ele começou a andar, e eu contente com isso. Com 1 ano e 5 meses, antes de 1 ano e 5 meses, na verdade, Felipe parou de falar de repente as palavrinhas que ele já falava, né? Ele parou de falar. Eu fiquei super aflita. Eu digo que tem algo diferente, que tem algo acontecendo
com meu filho, no desenvolvimento dele. Eu falei para o meu esposo, as pessoas próximas de mim, todas me diziam a mesma coisa, que era coisa da minha cabeça, meu filho, ele ia se desenvolver no tempo dele, né? Então, eu coloquei ele na escolinha com 1 ano e 5 meses, né? Ele já tinha parado de falar nessa época. E quando eu coloquei ele na escolinha, eu achei assim que ele ia dar uma melhorada, né? Por interagir com outras crianças, né? Mas aí, nessa época também eu levei ele no pediatra, porque eu suspeitei que tinha algo com o Felipe que não era, assim, um atraso, né? Pode-se dizer que eu quero falar, que tinha um atraso nele para a idadezinha que ele tinha, né? Então, eu falei, será que o meu filho é autista? Porque eu não conhecia muito sobre autismo, mas o meu cunhado, ele é autista. O meu cunhado é o irmão do meu esposo, ele é autista, né? Severo. Mas aí eu não tinha buscado ainda conhecer sobre autismo. Mas aí eu pesquisei e vi que meu filho, o Felipe, ele tinha muitas, como eu posso dizer, ele tinha muitos sinais, né, muitos traços de uma criança com autismo. Eu digo assim, a maneira que ele brincava, né, que ele gostava muito de ficar girando os brinquedos, ele com os carrinhos, ele gostava muito de ficar como é que eu posso dizer, girando mexendo nas rodinhas, rodando. Eu brincava daquela maneira funcional, né? E também, assim, ele não deixava a gente muito entrar na brincadeira, não, que ele ficava bastante irritado. Porque ele brincava da forma dele, né? E eu não entendia sobre autismo nem nada. Voltando aqui, que eu pesquisei sobre autismo e vi que realmente ele tinha os traços de autismo. Mas aí eu só fiquei na dúvida, né? Não procurei nenhum profissional nesse tempo. Depois, no tempo, eu levei ele no pediatra e falei que tudo isso, né? Que o Felipe estava falando e tinha parado de falar. E falei um monte de coisa lá dele e ela falou para mim que ela disse assim, calma, calma, que deixa Felipe completar 2 anos para você procurar, né, uma psicólogo para estar avaliando ele. Porque toda criança tem o seu tempo, como quase todos dizem, né? E eu Só me uma arrependi coisinha, bastante. só uma coisinha, só para complementar a sua fala. Veja o que a Monique colocou. As pessoas É. precisam parar de dizer que cada criança tem seu tempo. Eu caí nessa ideia, meu filho de 4 anos não fala ainda. Isso é muito Né? E o recorrente, meu, é muito comum. Por é, isso que a gente bate tanto exatamente. nessa tecla, sabe? Porque, minha gente, realmente cada criança é única, ninguém é igual a ninguém. Só que a gente É, precisa entender sobre o desenvolvimento infantil e saber que existem etapas de aquisição da linguagem, né? Para a gente poder também, não é ficar comparando, a ideia não é comparar, mas você entender o que é exatamente. esperado para cada faixa etária. Né? E você conseguir ter um olhar mesmo de observar, enquanto pai, enquanto mãe. Porque é muito difícil quando você, enquanto mãe, observa, e aí você leva para o pediatra, ele fala, não, mãezinha, cada um tem seu tempo. Ou então, volta daqui a Exatamente. 2 anos. Né? Então, é muito complicado, porque, no caso, você já vinha desconfiando, ó, desde pequenininho. Aí você leva para o pediatra, leva para duas e todo mundo fala isso. Obviamente que É, sua família não vai te apoiar. Se a médica diz que não tem nada, é coisa da sua cabeça. Né? A mãe é a louca, né? Como sempre no final é, a exatamente. mãe é a louca. Tá procurando coisa de novo. Exatamente. Desculpa interromper, mas aqui tinha Exatamente. total a coerência, né, que você estava falando. Não, tudo bem. Ótimo, ótimo. E então, Carla, nessa época, quando ela falou isso para mim, eu fiquei tranquila, né? Eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça, mas mesmo assim eu fiquei com aquele pé atrás, né? E aí, quando ele estava estudando nessa época, eu digo, eu vou esperar ele fazer 2 anos para me procurar uma psicóloga. Então, no final do ano, né? Felipe já estava com 2 anos e 4 meses, concluiu, né? A escolinha dele, né? Era no final do ano já. A professora chegou para mim e falou que Felipe, ele tinha muito traço de uma criança com autismo, e se eu já não tinha percebido isso. Aí eu digo, sim, eu já percebi sim, e eu achava que era só eu que estava vendo isso, porque assim, as pessoas, não sei se é porque não queriam enxergar, mas dava para perceber que Felipe tinha um atraso.
Mas, assim, realmente ninguém estava me apoiando naquele momento, né? Assim, nem meu esposo acreditava que ele pudesse ter algum atraso, assim. Quando ela falou isso, Carla, eu, assim, caiu a minha ficha, assim, ele é mesmo, porque a professora, né, ela tem com isso, percebeu, ela passa bem mais pouco tempo com ele e percebeu, né, isso, e que ele interagia pouco com as crianças, ele não aceitava o não de maneira nenhuma, ele amava ficar olhando assim para ventilador e ele começou a fazer as estereotipias. Ele tinha lá, né, quando ele ficava em frente do ventilador, ele fazia com o pezinho, com as mãozinhas, com os bracinhos, e até hoje ele ama muito ainda ventilador, né? E ela falou tudo isso que ele fazia na sala, e aí caiu a minha ficha, né, que ele era mais, assim, eu não tinha aquela certeza absoluta, pois nós não éramos, né, médico para dar um diagnóstico, né? Aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa super triste, né? E nesse tempo eu disse, eu tenho que procurar um neuro, né? Um neuropediatra. E aí eu consegui marcar com o neuro. Aqui é tudo muito difícil, aqui onde eu moro, na minha cidade, nem tem neuropediatra. Para mim ir para um médico, assim, eu preciso ir para outra cidade que é bastante longe. Aí eu consegui marcar com esse médico. Ele marcou para maio. O Felipe tinha 2 e 4 meses, ele marcou para maio, né? Que era, no caso, era do outro ano. Eu tentei marcar em dezembro, mas só consegui para maio, vaga. Veio a pandemia, aí pronto. Aí com a pandemia, aí ele já cancelou ali e já adiou, né, para junho, no caso. Aí o Felipe nós passamos ao todo 6 meses, né, na dúvida sobre o autismo, mas nessa época foi muito frustrante e muita aflição para mim, teve muita aflição porque eu já estava com quase certeza que Felipe era autista e eu não sabia o que fazer, eu não sabia como ajudar o meu filho a se desenvolver, porque eu ia esperar muito, mas muito tempo, por causa que via a pandemia, eu ia esperar muito tempo para ir a um neuro para ver o que ele ia dizer, o que era para mim fazer, as intervenções e tudo. E aí eu só fazia chorar, eu dormia chorando, acordava chorando. Mas não era porque eu não aceitasse que meu filho era autista. Não era isso. É porque eu não sabia como ajudar ele, entendeu? Eu não sabia. E eu ficava preocupada como é que ia ser o futuro dele. Eu não entendia muito, né? O que eu vi foi só lá na internet que eu pesquisei. E aí eu estava lá no meu Face, né? Aí apareceu uma luz do fim do túnel. Eu digo a luz do fim, uma luz no fim do túnel, que era você, a Carla Liane, você apareceu assim no meu Face, né? De intrusa, né? De intrusa, assim, apareceu de intrusa. Apareceu de intrusa, foi muito bom, eu agradeço muito. Aí eu tinha lá Semana do Autismo, né? E que você ia dar aulas para a Semana do Autismo, e tinha lá para a gente se cadastrar. E aí eu falei, nossa, eu tenho que ver esses vídeos, eu tenho que me cadastrar aqui. E era gratuito, né? E aí eu entrei super empolgada para saber, para entender mais, né? Porque até então ninguém tinha me explicado bem como é que isso, e eu estava achando que era uma coisa medonha, assim, de 7 cabeças, assim, sabe? E aí, no primeiro vídeo seu, assim, que você viu, eu super ansiosa para ver, você já foi falando, assim, sobre o autismo, uma coisa, assim, tão simples, você falando, assim, uma coisa tão simples aquilo que estava aqui dentro de mim, que eu achava que era realmente um bicho de 7 cabeças, você chegou até a dizer que o autismo não é um bicho de 7 cabeças, né? E aí, quando você foi falando e explicando e falando estratégias, explicando como é que a gente pode, né, como é que diz, através da brincadeira, né, entrar na brincadeira da criança com estratégia e tudo mais, e você falando, e aquilo ali, tudo que você falou ali foi me dando, sabe, no primeiro vídeo, foi me dando assim uma calmaria, deu aquela calmaria, porque eu estava bem,
bem aflita, sem saber o que fazer. E eu tava louca já para ver o segundo vídeo, né, do outro dia. Tava com muita vontade de ver o outro vídeo do outro dia, já para mim saber muito mais. Aí eu comecei a ver bastante vídeos teus e fiquei super, super empolgada. Amei muito, muito, muito. Aí, no finalzinho, né, você falou sobre o curso, né, o curso PAP. Aí você falou, e aí eu pensei, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer esse curso, porque eu preciso, né, dar o melhor para o meu filho, eu preciso dessa ajuda. Eu busquei o curso, fazer o seu curso, antes do diagnóstico, antes de eu saber, antes do médico me dar o diagnóstico, porque eu já tinha quase certeza que Felipe, ele era autista, então eu tentei, Não né, esperou, começar né? antes. Não, não É, esperei, não esperei, sim. graças a Era isso Deus que eu eu ia não te esperei. perguntar já. Você falando, eu já ia te perguntar, né? Mas acaba que você respondeu. Você já começou a estudar, a aplicar, a fazer a intervenção de fato, mesmo sem você ter o diagnóstico dele, né? E assim, Luzirene, como é que era a comunicação do Felipe, né, antes de você começar a estudar e aplicar mesmo as estratégias? Você falou um pouco, mas para Foi, você se aprofundar mais. certo. E fique O tranquila, Felipe, você está indo muito bem, você está indo muito bem. Porque é normal ah, ficar ansiosa, né? Eu ainda fico até sim, hoje, você está indo muito bem, fique tranquila. obrigada. Então, quando o Felipe completou 2 aninhos de idade, ele começou a emitir e falar algumas palavrinhas novamente. E eu fiquei feliz e um pouco com medo, né? Com medo dele voltar de novo a não falar. Então ele não imitava os sonzinhos de animais, né? Ele não emitia os sonzinhos de animais, de barulhinhos assim, ele não fazia, mas ele estava começando a soltar palavrinhas soltas, começando a falar, voltando a falar, isso com 2 anos. E aí, quando eu comecei o curso, né, que eu entrei lá, eu comecei a ver as estratégias, você ensinando tudo, como é que a gente tinha que aplicar e tudo, aí eu fiquei, assim, maravilhada, porque ali tava as dicas todas para ajudar o meu filho a se desenvolver, né? Então, eu comecei a pôr em prática, assim, desde a Semana do Autismo, já comecei a colocar em prática, e quando eu comecei a fazer o curso, então, e eu já percebi, assim, diferença, porque eu não sabia era como chegar no meu filho, né, para ensinar ele a se desenvolver melhor. Eu não Como atrair a sabia, atenção, então, né? Desculpa, exatamente, como atrair a atenção dele, né? Para que ele quisesse, para ele querer exatamente. brincar com você, né? Sim, que ele não se interessava em brincar comigo, de maneira alguma, porque ele era bem fechado em relação a entrar na brincadeira dele, nem eu sabia, né, como entrar. Eu acho que, como você falou, eu era uma intrusa, assim, eu era uma Era o quê? intrusa Desculpa, eu não entendi. eu era uma intrusa, Ah, intrusivo. atrapalhava a brincadeira dele, né? Porque ele estava brincando do jeito dele e eu queria, não é para brincar assim, é para brincar assim, meu amor. Aí ele não era assim, né? Que a gente se chega que tenta entrar na brincadeira da criança. Então, no curso PAP tem toda essa estratégia e aí já foi aplicando e tudo mais sobre a fala de Felipe também, tudo que você passou lá no curso que tem, eu fui colocando, né, fui colocando em prática, e Felipe desenvolveu muito. Quando o Felipe foi em junho, quando ele foi para o neuro, Felipe já estava Sim, falando um monte de palavrinhas, um monte, que bom. porque ele começou a se desenvolver muito rápido, entendeu? E eu consegui entrar, você você passa para nós, né, estratégia que a gente consegue Aplicar, entrar, né? entrar na brincadeira da criança, entendeu? E é isso aí, eu fiquei muito contente. E quando ele foi para o como é que eu passei, um neuropediatra, ele já falava bastante coisa. E aí, quando a gente foi, né, foi onde ele realmente falou que Felipe tinha todos os sinais, né, de uma criança com autismo, e já passou a gente para fazer as intervenções, né, com terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, e a gente já foi nisso, já fomos logo fazer tudo isso, as intervenções, e continuando com o curso, né, que você passou para nós,
como é que eu posso dizer, as estratégias, eu continuo com essas estratégias. Desculpa, uma moto. E aí, Felipe desenvolveu muito, mas muito mesmo. Graças a Deus, hoje a comunicação de Felipe tá muito boa, maravilhosa, porque ele já fala frases, o meu filho, ele já fala frases de 5 palavras, de 5 palavrinhas, assim, frases grandes mesmo, e ele já pede muita coisa a mim, ele já consegue se comunicar comigo demais. Ele já fala para mim hoje, mamãe, eu te amo. Eu ensinei, ele não sabia se expressar, né, fazer sobre expressões de emoções, de raiva, de tristeza, de felicidade, ele não sabia, e eu fui tentando ali no espelho, passando aquele batom vermelho, tentando, que é a cara da gente passar um batom vermelho para chamar atenção. Hoje eu esqueci de passar o batom vermelho. Só porque então, você falou, eu esqueci. Aí chama bastante atenção. Aí a gente ficava lá, à frente do espelho, e Felipe hoje, ele olha para mim, se ele vê que eu tô feliz ou triste, ele olha para mim, mamãe tá triste, ou mamãe tá feliz, dependendo de como eu esteja, ele já sabe reconhecer, sabe, as emoções, assim, na face da gente. E aí ele tá uma benção. É claro que meu filho tem as dificuldades dele, né, ainda, mas Felipe ele deixa eu brincar agora, ele deixa eu entrar. Na verdade, ele não deixa eu fazer as coisas aqui em casa. Ele passa o dia todo me chamando para brincar. Olha! Mamãe, vamos brincar, mamãe, vamos brincar. E é assim. Deixa eu só contar uma coisa engraçada. Você falou, lembrei. Tem uma aluna minha do Papo, da turma 10, que eu estou fazendo um programa de consultoria com ela, né, de 6 meses. Aí a gente teve as sessões de manhã. Aí ela falou assim, Carla, eu estou muito feliz, porque ela nunca tinha feito isso, a filha dela, né? Ela vai fazer 3 anos já. Ela ontem puxou tanto eu como o pai para dançar na sala. E eles dançaram, tipo, de 9h30 até quase 11 da noite. Aí o pai já estava cansado, filha, vamos parar. Aí a mãe olhou para o pai e falou assim, não, deixa. É a primeira vez que ela está fazendo isso, ela está interagindo, está chamando a gente para dançar. Nossa. E a gente esperou muito por isso, vamos dançar. Aí ficaram 1h30 dançando. E eu acho isso tão interessante, que os pais falam muito isso para mim. Nossa, quando eu trouxe para você, é muito isso, sabe? Ele não ligava para mim, não queria brincar, às vezes não se comunicava, agora fica toda hora querendo brincar, me chamando para ver as coisas na televisão e tudo mais. Por isso que é a importância de envolver a família, né? E aí, às vezes, vocês ficam assim, eu tô cansado, mas é o que eu sempre digo, o que é melhor? Não é melhor a criança estar lá se comunicando, te chama para brincar e tudo mais, do que ficar a criança que tem dificuldade na comunicação, na interação. Aí você falou, lembrei. E eu fiquei muito emocionada. Assim, era você falando, porque eu não sabia que você tinha começado a aplicar já as coisas, assim, antes mesmo de ter o diagnóstico e antes mesmo de começar as terapias. Eu realmente não sabia. Fiquei muito feliz, de verdade, assim. Eu queria saber, assim, Luzirene, se você lembra qual foi o primeiro resultado que você teve, assim, quando você começou a aplicar? O diagnóstico veio em junho, aí foi quando você começou as terapias, né? As terapias começaram em junho do ano passado, né? Mas aí também veio a pandemia, não sei como é que foi. Como foi essa questão do resultado, assim? Você lembra qual foi o primeiro resultado que você teve com o Felipe? Sim. O primeiro resultado foi chamar ele a atenção para mim, né? Que ele não dava muita atenção para ninguém, na verdade, assim. Ele dava pouca atenção. Então, a primeira foi essa, conseguir entrar na brincadeira dele também, e chamar a atenção dele para mim, e também o contato visual, que o Felipe tinha pouco, e aí eu busquei, né? Busquei, não, como é que fazer? Você passou estratégia, porque nessa época ele não estava fazendo nenhuma intervenção, ele não estava com fono, nem com TO, nem psicólogo, então era você passando a estratégia e eu aplicando lá, né, tentando, e graças a Deus deu muito certo, assim, de primeira mesmo, assim, que eu tentei com o Felipe, deu muito certo, porque que nem você fala, às vezes uma estratégia, uma brincadeira não dá certo para uma criança, né, e para outra dá, né, mas aí a gente vai tentando outra coisa, vai tentando, não pode desistir, né, vai adaptando isso.
exatamente. E aí foi chamar a atenção dele para mim. Isso foi a primeira coisa que eu percebi assim, que tinha melhorado muito, muito, muito. Ai, que Foi bom, tô isso. emocionada. Você lembra como você se sentiu? Assim, eu estou muito feliz em ouvir seu relato, assim, sabe? Que bom. Como foi que você se sentiu quando ele começou a perceber mais a sua presença, te chamar, compartilhar a brincadeira com você, assim? Nossa, fiquei muito maravilhada, né? A gente fica, qualquer coisa assim, qualquer melhora que acontece com os nossos pequenos, a gente já, assim, já fica maravilhada e aí você fica tentando ainda fazer mais por ela, tentando buscar mais. E aí como é que eu posso dizer? Fui tentando buscar cada vez mais para ajudar o meu filho. Eu fiquei muito, mas muito feliz quando eu percebi que Felipe ele estava deixando eu participar da brincadeira, que ele estava querendo brincar comigo, que eu lembro eu lembro, claro, da primeira vez que ele disse, mamãe, vamos brincar, só que ele não falava bem assim ainda, né? Mas ele dizia brincar, brincar. Hoje em dia ele diz, mamãe, vamos brincar, vamos brincar. Hoje ele me chama para brincar direto. E aí eu tô lá lavando a louça, aí eu falo, meu filho, eu queria muito brincar com você muito, mas eu não posso agora. Daqui a pouco eu vou. Aí eu tenho pena. Hoje mesmo me chamou várias vezes. Ele fica meio irritado de boa, ele não aceita assim de boa, sabe? Mas aí depois ele vai, eu dou um livrinho lá para ele ler, que ele gosta muito de ler livros agora, porque até então ele nem ligava, né? Aí eu comecei a contar, né, as historinhas para ele antes dele dormir. E toda noite tem que ter aquela historinha para ele, para contar para ele dormir. Então ele ama ficar folheando os livros e inventando o que está lendo. E aí ele começa que era uma vez, eu só entendo era uma vez e foram felizes para sempre. É isso que eu só entendo isso, mas no meio eu não consegui. Mas ele está melhorando cada dia mais, graças a Deus. E eu estou muito feliz. Ai, que bom. Quando ele te chamava para brincar e você estiver lavando os pratos, aí você fala, mamãe, Uhum. agora eu tô ocupada. Aí você quer ajudar a mamãe, você pede para ele enxugar os Ah, pratos. Os pratos não, né? ah, Para ele se eu, machucar. Os de plástico, é, as vasilhas de eu vou plástico. pedir. Agora Aí eu vou você, pedir. as vasilhas de plástico para ele te ajudar a enxugar e guardar. Teve uma pessoa que perguntou aqui a idade do seu filho. Ele tá com quantos anos agora? Se eu estiver enganado, é 3 e alguma coisa, né? 3 e alguns Ele meses. tá com 3 anos e 7 meses. Certo, porque me perguntaram aqui. É, E aí tá com 3 anos. na hora eu não quis interromper, porque eu estava Tá, contando a tudo história. bem, tudo Que bem. bom, estou muito feliz. E assim, Luzirene, com quanto tempo você conseguiu perceber os resultados? A gente sabe que algumas crianças pode ser mais rápido, outras podem demorar um pouco mais, que cada criança a gente precisa adaptar, né, as estratégias, como você falou. Exatamente. Por quanto tempo, assim, a cada dia que eu ia aplicando, né, a, ia tentando com o Felipe, porque às vezes, que nem você falou, às vezes não dava certo, mas aí eu tentava outra estratégia que você nos passa. E, eu posso dizer assim que com um mês já, com um mês, com um mês, Felipe já tinha melhorado muito, mas também tudo que tu falava lá, tudo que tu estava dizendo lá, eu fazia de tudo para aplicar daquele jeitinho, e tentava fazer tudo. Desde da semana do autismo já comecei a tentar lá aplicar com meu filho para ele se desenvolver. Então, assim, com a partir de um mês, assim, e a cada dia até hoje ele está se desenvolvendo, né? Ele ama brincar de circuito, assim, no meio da casa, assim, ele ama. E várias outras coisas, e eu estou sempre lá buscando. Eu entro lá no curso e, de novo, né, eu entro lá na plataforma e fico lá procurando de novo, para repetir de novo. E assim, hoje o Felipe, ele ama brincar com as estratégias, entendeu? Ele mesmo que fica procurando, mamãe isso, mamãe aquilo, aquilo que eu tô falando assim, aquilo que você passou para nós, que é para ajudar a criança a se desenvolver, e aí ele fica procurando essas brincadeiras, entendeu? Ele mesmo fica procurando porque ele gosta, porque ele se dá bem, antes ele não ficava muito afim, mas agora ele já tá bem melhor, graças a Deus. O Felipe tá ficando cada dia melhor, graças a Deus. Ah, que bom. Graças a E Deus.
eu já sabia, né, que eu já conheci um pouco da sua história, não toda, mas Tá. assim, dá para ver o quanto que você é aplicada, né? O quanto que você realmente aplicou ao pé da letra Sim, sim. as estratégias, né? Assim, isso é Sim, muito gratificante. Mas assim, mesmo sendo aplicada, eu tenho certeza que você enfrentou algumas dificuldades nesse processo. Como é sim. que, se você puder compartilhar com as outras pessoas, quais foram as suas principais dificuldades na hora de ajudar o seu filho a se comunicar? Talvez a sua dificuldade seja a mesma ou parecida com a de outros pais, embora cada realidade, cada dinâmica familiar seja diferente, né? Mas Uhum. é importante compartilhar também as dificuldades. Quais foram as principais Sim. dificuldades? Então, Felipe, ele sempre foi uma criança que ele se irritava muito fácil. Como ele até hoje, assim, ele não aceita muito ainda. Quando a gente chega para ele e fala não, ele ainda está ainda naquela fase ainda de birras ainda, mas está melhorando a cada dia, como eu falei. E sobre, você fala assim, que falo sobre como foi para mim aceitar o diagnóstico ou as dificuldades que meu filho teve. As Você quer dificuldades, saber? desculpa, eu não fui específica. As dificuldades na hora de você aplicar as estratégias para Ah, ajudá-lo a sim, se sim. comunicar. Desculpa. Entendi. Então, difícil mesmo era deixar o Felipe sentado em uma mesa, né, para ali para mim estar aplicando ali algumas brincadeiras que era sentado na mesa. Eu tinha assim muita dificuldade e no começo ele não queria aceitar, mas até que Felipe aceitava de boa, entendeu? Eu digo, ó, meu filho é assim, nós vamos fazer, e aí ele aceitava, não teve muito essa dificuldade dele aceitar, não, certo? Não teve muita, eu não tive muita dificuldade com relação a isso, não. Até que, até que foi até tranquilo, mas é isso, No entendeu? caso, eu acho que era mais a falta de hábito mesmo, né? Que você nunca tinha feito as atividades à Exatamente. mesa. Pô, na mesa, é, como eu falei, ele ficava bravo porque ele queria brincar só da forma dele, né? E então, as outras dificuldades que ele tinha também era na comunicação. Eu falo sobre pedir as coisas, né? Ele ainda não pedia, mas ele teve essa dificuldade. Mas quando eu comecei a aplicar, Felipe foi melhor. Eu falo sobre o curso, certo? As estratégias Felipe foi melhorando a cada dia e eu, como eu falei, eu não tive muita dificuldade nas brincadeiras ali, a forma que você me ensinou de como que era para fazer, eu fiz e deu certo. Graças a Deus, não teve muita dificuldade em relação a isso, não. Era mais falta de hábito mesmo, nem você Sim. falou, de estar na mesa. Ele não queria no começo ficar, não aceitava, né? Ele preferia brincar assim, mais se movimentando pela casa, né? Então, ele não Eu conseguia ficar preferia. sentado na mesa ou no Não, não, ele não tapete. queria. Não, não. Ele não, no começo não. Entendi. Ficava estressado. Então, por isso que você Ele falou, né? ficava Que você, estressado. você falou assim que você foi aplicando as estratégias, aí você falou, né, que eu tinha dito. E é verdade, que uma estratégia pode funcionar para a criança e outra não. Por isso que eu tenho cuidado de ensinar a Exatamente. estratégia e as variações. E aí, no caso Verdade. do Felipe, você não teve tanta dificuldade de Não implementar. tive. Não. Eu acredito que Não. possa ser também, Luzirene, porque Hum. você conseguiu o interesse dele. Você acha que foi isso? Você começou a observar o que ele gostava e usar isso? Eu Como foi? consegui, eu consegui chamar a atenção dele para mim, né? Eu consegui chamar a atenção e aí do que e o interesse dele, né? Ali, eu acredito que foi isso, por eu ter conseguido chamar a atenção dele, ele começou a se, como eu posso dizer, se abrir para mim, porque então ele era fechadinho, era na dele, não interagia, né, com a gente. E ele gostou muito, ele gostava muito das brincadeiras. A única dificuldade que eu tinha era mais dele permanecer sentado ou permanecer, ficar ali comigo. Não, ele não ficava muito tempo, certo? Mas ele gostava bastante, ele ficava bem envolvido ali. Aí foi aí que ele começou a interagir comigo, né? E
Mas assim, com outras crianças, falando com outras crianças, ele não interagia, não. Aí, no caso, ele só interagia comigo, né? Na hora lá das brincadeiras. Sim. Porque também estava no período da pandemia, né? Logo. Assim, não, Ah, você não entrou no curso, acho que não na época da pandemia, você entrou antes. Mas logo depois veio a pandemia, né? Ele saiu da escolinha por causa da pandemia. E assim, o relacionamento dele com o pai ainda tem dificuldade, como é, assim, ele brinca com o pai também, porque como você falou, né, ele fica mais tempo com você, né, você que aplicou, você que sim, teve os sim. resultados com ele, como é que tá o relacionamento dele com o pai? Com o pai dele. Então, o pai de Felipe, ele trabalha em outro estado, então a gente fala mais por chamada de vídeo, né? Só mais por chamada de vídeo. Ele vem em 3 e então é claro que ele sente muita falta do pai. Quando o pai vem e volta, ele passa uma semana, assim, uma semana mais ou menos, assim, perguntando pelo pai ele pensa que toda hora, quando alguém toca a campainha, é o pai dele. E, assim, é isso. O pai dele sempre trabalhou fora, assim, sempre eu mesma que cuidei de Felipe sozinha mesmo, posso dizer. E por eu não trabalhar, eu sempre tenho esse tempo livre, assim, para ele. Então, eu procuro sempre estar estimulando o Felipe, né, para ajudar o meu filho lá na frente, se tornar um adulto melhor, mais independente, né? Ser uma criança, um adolescente mais independente. Então, eu deixo tudo, assim, que eu tenho, mesmo que eu tenha coisas para fazer em casa, mas primeiro eu vou estimular Felipe, eu vou ajudar ele, entendeu? A se desenvolver. É isso. Então, assim, eu posso dizer que o Felipe é sua prioridade, né? A casa pode Uh, esperar. certo? Exatamente. Eu deixo tudo para ajudar, tá ajudando meu filho. Tá bom. Porque eu encontrei, né, as maneiras de estar ajudando ele, porque antes de eu entrar no curso PAP, eu estava desesperada, que eu não sabia por onde começar e nem fazer. Então, eu não vou perder meu tempo, né? Eu vou tentar de tudo para, já que você nos ajudando, né, com essas estratégias para ajudar a estimular a criança, então eu não vou perder meu tempo, eu deixo para lá as coisas e dou prioridade a meu filho para ajudá-lo, né? Você mora onde, Luzirene? Eu moro no Ceará. Eu Ah, moro no você Ceará. Eu moro no Ceará, está tão em Nova lembrado de onde Jaguaribara. você era. Oi? Moro no Ceará, Nova Jaguaribara. Em Jaguaribara. Eu estava tentando, pelo sotaque, eu estava tentando descobrir de onde você era. Eu disse, eu não lembro do qual Ah, estado dela. você achou o sotaque assim diferente? Porque assim, é Pouco? engraçado isso, porque tipo, eu não consigo perceber o meu sotaque, né? Mas as pessoas que Não. assistem percebem. Aí às vezes eu E falo muito rápido, aí as pessoas acham que eu sou recifense, mas eu não acho parecido. Eu fiz a entrevista com a minha aluna de Recife Sexta, eu acho muito linda. Ela fala entendesse, visse, eu é também acho muito diferente, bonito. né? Acho bonito, é Sim. diferente. Mas assim, eu percebo o sotaque dos outros, eu só não percebo o meu. Mas eu sei que eu tenho, né? Acho que é porque eu não fico me Tem? observando. É porque eu não fico me observando. Você tem, é Mas bonito o seu sotaque. Eu gosto de estar ouvindo. eu também gosto Eu do gosto seu. muito. Que legal. E quando você soube, Luzirene, da proposta, assim, né? Você participou da Semana do Autismo, que é um evento online gratuito. Aí, ao final do evento, como eu sempre explico para as pessoas, né? A proposta do PAP, que é o meu curso Parentalidade Autista na Prática. Quando você soube, assim, do curso, você pensou alguma coisa, assim, relacionada a valor? Assim, será que vale a pena esse investimento financeiro? Ou então, será que eu vou conseguir aplicar com o Felipe? Ou então, você não tem diagnóstico, né? Também. Não, Eu não ainda tenho não. diagnóstico ainda e o curso é voltado para pais de crianças autistas. Você acha que isso atrapalhou na hora de você tomar essa decisão? Pesou, na verdade. Não seria atrapalhar, né? Porque você entrou no curso, mas você acha que pesou na hora de escolher? Não. Não, não. Eu não pensei 2 vezes em fazer o curso. Eu fiquei com muita curiosidade de saber, fiquei com muita vontade de saber como que eu fazia para ajudar meu filho. Eu não,
tinha certeza absoluta que Felipe era autista, né? Porque só o médico para dar o diagnóstico, né? Mas eu tinha aquela quase certeza que ele era, né? Pelos sinais que ele, os traços, os sinais que ele tinha. Então, eu não pensei, Carla, assim, duas vezes. Eu digo, eu vou fazer esse curso. Claro, eu digo, eu tenho que dar um jeito de fazer esse curso. Então, eu não pensei duas vezes. E já ali já entrei já com muita expectativa. E assim, na época que você entrou, você não tinha o diagnóstico, né? E Então, você, assim, sua família apoiou? É, você comentou com eles ou não? Você comprou o curso e não falou nada? não, eu só comentei com o meu esposo. O meu esposo, ele não, ele achava que o Felipe não era, que o Felipe não tinha autismo. Ele ainda não, enquanto eu não recebi o diagnóstico do neuropediatra, ele ainda tinha a dúvida, ele achava que não, que ele não era, não. Sempre eu que estava achando que ele era. Até porque, assim, eu ficava mais pesquisando e o Flávio, o meu esposo, ele ficava mais, ele não ficava aqui, né, junto comigo em casa, ele vivia mais trabalhando, então ele não tinha muito aquela convivência, não dava muito para ele saber, né, mas, então, então, em relação a isso, eu não falei para meus familiares, só para o meu esposo, e ele, é isso que você quer, aí concordou, e pronto, e eu queria mesmo fazer, e aí como é que eu posso dizer assim, por eu pedir, eu falar para ele, né? E eu queria, porque eu queria fazer e eu tinha que fazer. Que eu sentia que algo bom ia vir, entendeu? Que eu queria algo, assim, para ajudar o meu filho. Ainda mais que eu ia esperar 6 meses, né, para A ele consulta, né? ainda, para consulta, para o médico avaliar e pedir, que eu nem sabia o que era ainda, se era psicólogo, TO ou fono, eu não sabia. E, E foi assim, eu não, como eu falei, eu não pensei assim duas vezes e já entrei assim, já com muita vontade assim de Aprender. estar, de aprender. Nossa, eu aprendi muito, muito mesmo, porque até então eu entendia muito pouco. Ah, que legal. Porque realmente a consulta seria em maio, aí foi adiada para junho. Você ficaria 6 meses esperando a consulta para saber se seu filho era de fato ou não autista, para esperar os encaminhamentos, para depois você Exatamente. dar a entrada, porque eu não sei se você faz acompanhamento com o plano de saúde, se é pelo SUS, eu não sei. Aí, dependendo, se for plano de saúde, às vezes dá muita dor de cabeça, tem que mais botar na justiça para conseguir. Pelo SUS demora, a fila, tudo. Então, você É, realmente acho que não pensou duas vezes porque você sabia que era tempo que você ia perder, né? exatamente, ainda mais que eu vi lá na internet, né, que a criança, quanto mais cedo você começar as intervenções, antes dos 3 anos, melhor ainda para o desenvolvimento dela, é bem melhor, né, para aprendizado dela. Então, eu fiquei mais ainda ansiosa para tentando para ajudar o meu filho, né? Fiquei mais ansiosa assim para fazer logo e por isso que eu não pensei duas vezes, mesmo antes do diagnóstico. Sim. E assim, Luzirene, se você pudesse assim deixar alguma mensagem para os pais que estão aqui, eu vi muita gente aqui falando que ainda está em processo diagnóstico, não sabe se o filho é, mas já suspeita. Outros falaram que já tem o diagnóstico, mas eu percebo que muitos ainda estão no início, né? Um pouco perdidos. Como você esteve há quanto tempo atrás? Você percebeu em 2018, mais ou menos, não Foi, foi? foi Então, em tem, 2018, quando ele tinha um ano e pouco, de 1 ano e 5 meses que eu comecei a perceber mais, né? Foi sim. em 2018. Com certeza, sim. Se você quiser deixar alguma mensagem para as famílias, Sim, eu quero primeiro agradecer, né, pela oportunidade de ter pelo convite, que eu, nem, eu acho que eu nem agradeci, mas eu quero agradeceu. agradecer pelo convite. Agradecer, né? Agradeceu, Eu quero mulher. agradecer de novo, e dizer para os pais que não desiste das suas crianças. Eu não sei se você está em processo de, como é que eu posso dizer, se você já tem o diagnóstico, ou ainda está no processo de descoberta, mas não espere e faça de tudo, como eu posso dizer, o seu melhor para ajudar o seu filho a se desenvolver melhor, porque seu filho precisa de você, ele precisa de você, e lá na frente ele vai
te agradecer. Na verdade, aí ele vai ajudar o seu filho a se tornar mais uma criança independente. E então é isso que eu digo para todos os pais, né? Que também que esteja passando, que quando a gente assim que descobre o autismo ou tem suspeita, nós ficamos com medo e triste, na verdade. Eu não sei como é que você está aí, mas quero dizer que as coisas podem melhorar sim. O importante é você não desistir da sua filha, do seu filho, e não, acho que eu posso dizer assim, tentar de tudo para estar ajudando ele, sabe? Tentar de tudo para estar ajudando ele, investir mesmo no seu filho, na sua filha, que só tem a melhorar, gente. A gente não pode desistir dos nossos pequenos e que nós possamos dar o nosso melhor para estar ajudando eles. É o que eu quero deixar aqui para todos os pais, né? Que lindo. Teve uma mãe que colocou assim, a Iracema, acho que ela é mãe, ela falou assim, ó, graças a Deus que hoje em dia temos muitas informações sobre autismo, e isso ajuda muito, muito mesmo. Isso é muito importante, porque às vezes às vezes não, eu fico muito chateada, né? Às vezes as pessoas falam assim, ainda tem muita gente que fala isso, porque agora autismo está na moda, porque tudo agora é autismo, enfim. Só que as pessoas elas não param para observar e entender, principalmente pessoas que não são da área, né? Que antes não eram todas as pessoas que tinham acesso ao diagnóstico, só aquele autista nível 3, né? Que é o que as pessoas costumam falar, o grau severo. Então, esse sim tinham acesso. E olhe lá, às vezes a criança ficava trancada dentro de casa e dizia, é doido. Ninguém sabia o que tinha, é doido. Aí não saía de casa. Porque eu tenho 31 anos. E eu escutava isso, porque é problema da cabeça, problema mental, é doido, é problema do nervo, né? E assim, eu tenho 31 anos, imagine meu pai que tinha 60. Então, a nossa função mesmo, compartilhar informação de qualidade, né? De mesmo dar poder aos pais para que eles percebam que eles podem, devem sim fazer muito. Foi interessante que na entrevista de ontem a minha aluna falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Que eu costumo dizer que a casa é uma extensão da terapia. Ela falou assim, que na verdade, para ela, a terapia é uma extensão da casa. Porque o filho dela fica mais tempo com ela, em casa, no dia a dia. Então, ela que está ali no dia a dia, lidando com ele, as dificuldades, e brincando e tudo mais. E a terapia é só 30 minutos. 30 minutos, às vezes 40 minutos, né? Não sei quantas vezes na semana, às vezes uma vez na semana. Então, ela disse assim, a terapia uma coisa pontual, assim, mas quem está ali no dia a dia mesmo, e principalmente nesse período da pandemia, né? Que aconteceu com você também, né? Você recebeu o diagnóstico em junho, a pandemia começou em março, pelo menos aqui no Brasil. Então, ela disse assim, a terapia é uma extensão, porque o trabalho mesmo é aqui em casa. Então, é isso mesmo, assim, né? O que eu puder fazer para divulgar informação de qualidade, eu vou fazer, e eu estou gostando demais de fazer essas entrevistas, porque é diferente demais, assim, eu sou uma pessoa que gosta de conversar com gente, então, eu conversar pelo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, é bom, mas eu gosto de conversar assim, eu gosto de ver a pessoa. E agora eu já sei quem é a Luzirene direitinho, não mais por foto, já sei o rostinho, tudo, você sempre presente, comentando, participando das aulas ao vivo, das lives, você sempre muito participativa. Eu mandei um áudio para ela no Telegram e aí a mensagem não chegou, eu disse, Wesley, agora? Wesley, espera aí, que ela fala comigo lá no Facebook, no Messenger, aí mandou uma mensagem, pediu o WhatsApp, e aí a gente conseguiu marcar essa entrevista e foi sensacional. Ela estava um pouco nervosa, a gente estava um pouco ansiosa, mas eu disse que ela ia sair super bem, e ela saiu sim super bem. Gostei muito. Você já tinha feito live alguma vez? Não, primeira vez. Então, primeira vez, então tá ótimo. Ficou um pouco nervosa no início, mas depois fluiu. Sim, sim. Assim, o que a pessoa colocou aqui, ó. Buscar conhecimento é tudo, pois eles precisam de nós, é cansativo, é triste, muitas vezes choramos, mas no final o resultado é gratificante. O nosso coração explode de alegria. Que legal. Sim, Com certeza. é isso mesmo. Aqui, ó. Desculpa, eu cliquei no mesmo. Se você quiser, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para Luzirene sobre o tratamento do filho dela, sobre as dificuldades, enfim,
tá bom? O pessoal está perguntando do curso. O PAP a gente vai abrir as inscrições dia 12, né, Wesley? Dia 12 de abril a gente abre as inscrições. Logo ao final da Semana do Autismo, a gente abre as inscrições da 11ª turma do PAP. Você entrou em junho? Não, você entrou 6 meses antes, mais ou menos. Então, você é de 2019. Acho que você deve ter Não, entrado... Você lembra qual a eu sua sou, turma? eu sou da turma 7, da Ah, turma 7, turma 7. e eu comecei antes, eu comecei, acho que foi em junho. Foi em junho. Mas foi tão, como eu tinha falado, foi bem perto da época de eu ir para o neuropediatra, mas aí foi perto, Sim, porque foi em junho, lembrei. sim. Porque você entrou no início, acho que foi no iníciozinho de junho, aí você conseguiu aplicar, por isso que você falou, né, que no final do mês, foi um mês, né, que você começou a aplicar muito, Foi, e aí exatamente. você É foi tanto engraçado. que ele já foi, quando ele já estava bem tinha desenvolvido bem melhor. Meu filho é como se ele tivesse travado, sabe? Precisando de algo para. Claro que ele estava precisando de algo para ajudar, mas é como se ele tivesse assim travado, meu filho. Antes de eu começar como é que eu vou fazer? A Aplicar. aplicar as estratégias que você nos passa, né? E eu até esqueci que Felipe também, Felipe, das dificuldades, Felipe, com 2 anos, ele começou a falar, porém, começou a vir também a seletividade alimentar, ele tem, até hoje, ele tem muita, mas aí eu já consegui fazer com que ele voltasse a tomar suquinho, com as estratégias lá, de fazer o Lúdica, né? suquinho com ele. Sim, Passando aquela as... lá de fazer aquela, Carla, do suquinho de inventar que tá tomando suquinho, né? Do Ah, com guti, guti, guti. liquidificador. Ah, Sim. é. E aí com isso, eu consegui fazer com que ele voltasse a tomar suco. E eu estou muito Ah, contente por isso. que Eu bom. comprei o liquidificadorzinho e os copinhos inventando lá, que estava tomando suco e fazendo suquinho, e eu tentando fazer suquinho de verdade. Eu comecei a fazer suquinho de verdade e ele hoje voltou a tomar suco, porque ele não queria mais tomar suco. Aí foi cada vez mais saindo das frutas, querendo mais fruta, e graças a Deus ele tá voltando, mas ele ainda é bastante seletivo. Ele tem bastante seletividade alimentar. Você foi aplicando as estratégias práticas da comunicação Foi, para a parte da alimentação também, né? A Yara é minha é. aluna, a Yara sempre está aqui, ela é professora, muito, acho que ela quis dizer muito bom esse curso. Yara, ela foi a minha aluna, que acho que ela comentou em todas as aulas. Todas as aulas ela estava muito bom, adorei, ótimas dicas. E eu respondia a todas, ela comentava em todos. Eu já sabia que Mas a Yara. Aqui a Marilene fez uma pergunta. Como estão sendo as terapias? Você foi para o Neiro em junho, ele fechou o diagnóstico, encaminhou para a fono, TO e psicóloga. Como é que tá as terapias? A questão da pandemia atrapalhou muito? Como é que tá? então, quando foi em junho em junho, aí em julho eu já comecei as intervenções e nós depois não parou mais não. Até hoje a gente ainda tá fazendo e não foi, tá ficando, tá ótimo, assim, tá melhorando. Eu sempre vejo elas dizendo que Felipe está melhorando a cada dia. E não parou, não. A gente não teve, como é que eu vou dizer? Não parou, É, mesmo com a pandemia, não parou. entendi. Continuamos, ainda estamos fazendo todos. Só que assim, eu não vou, não é nem aqui na minha cidade, eu tenho que deslocar e ir para outra cidade. Só são meia hora, né, com a fono e a TO, né, a terapia ocupacional. E aqui na minha cidade eu faço, ele vai para psicóloga, é 1 hora, assim. E é o dia todinho tentando estimular, Felipe, o dia todinho tentando aplicar as estratégias aqui. É sério, gente, não é propaganda enganosa, não. Esse curso é muito bom mesmo, vai te ajudar bastante. Você que está perdido, que começou assim, que está na dúvida se sua criança é autista ou não, e ele já tem os traços, os sinais. Não perca tempo. Quanto mais cedo tu começar ajudar teu filho a melhorar, se desenvolver, melhor, né? A gente não tem que estar esperando. Se você tem chance, tem oportunidade, não perca a oportunidade de investir no seu filho, que vai e você vai, sem falar que você vai entender muito, porque a Carla explica bastante, né, Carla, para nós sobre o autismo e sempre muito esclarecedora. Sempre eu entendo muito o que ela fala, porque ela é bem esclarecedora. E é Obrigada. isso.
Obrigada mesmo. Agora veja que interessante, eu acho que nem todo mundo estava aqui do início, mas veja, no início você falou uma coisa que eu fiquei matutando isso na cabeça. O Bem, irmão do seu esposo é autista nível sim, 3, né? nível Que 3, é grau severo. grau severo. Mas mesmo assim, muitas pessoas da família ficaram, né, achando que não Não, era. Eu acho que foi muito essa questão da negação mesmo, né? eu De, tipo, acredito que sim, eu acredito que sim, né? Porque exatamente. o que acontece? Quer queira, quer não, tem uma forte carga genética, né? É, No autismo, né? Genética e genética hereditária também. Então, eu acredito que foi um pouco da negação também, de ter mais um autista na família. é verdade. Às vezes os pais falam assim, ah, mas como isso vai acontecer comigo? Não tem ninguém na minha família que é autista. Mas aí quando você vai investigar, né, Tem direitinho, alguém. aí você vê que muitas pessoas não, algumas pessoas às vezes não têm diagnóstico, né, de autismo. Você vai descobrir É, já depois da vida adulta. Isso está verdade. acontecendo bastante até, inclusive com algumas alunas minhas, que eu fiz as entrevistas com elas da outra vez, e aí eu acho que demorou 2 semanas. Uma das pessoas que eu entrevistei, né, que não vem ao caso dizer o nome, ela veio mandar mensagem para mim dizendo que o médico fechou o laudo dela com 45 anos de idade. Ela era tratada para depressão e transtorno de ansiedade apenas, e aí, depois de muita investigação, descobriu que, na verdade, ela tinha o autismo, né, a condição, né, do autismo. E que muito provavelmente a depressão, o transtorno de ansiedade era decorrente de anos da vida dela sem descobrir quem ela era de fato. Aí eu perguntei, como é que você está se sentindo? Ela disse, aliviada. Hoje eu consigo entender o porquê que eu sou diferente, o porquê das minhas dificuldades, de me socializar e tudo mais, entendeu? Certo. Então, o que Aí que eu pode falar? só, voltando aqui atrás, Carla, sobre quando eu levei ele no neuro. Então, o meu coração já, quando eu levei Felipe no neuro, né, no dia da consulta, eu já estava com quase aquela certeza total que ele realmente era autista. Então, quando o médico falou para mim, não foi nem foi surpresa, né, e nem eu, como tem pais que se frustram, choram, né, ficam aflitos, porque está acontecendo com ele tudo, aquilo, né, tem pais que é assim, né? No meu caso, como eu já estava fazendo cursos, já tinha explicado tudo como era sobre o autismo, e quando o médico falou para mim, né, que o Felipe tinha sinais e traços de uma criança com autismo, para mim ele foi, que nem você falou, foi um alívio, assim, eu diga, foi um alívio para mim, foi um alívio. Então, eu já tinha quase a certeza mesmo, e, e aí eu fiquei, foi assim, contente que tirei aquele peso de mim, né, tirei aquele peso porque não era coisas que eu estava pensando, realmente era aquilo. E agora nós vamos tentar fazer de tudo para ajudar o meu filho. É isso. Tentar não, você já está ajudando, já faz Tentar. bastante coisa. Eu digo lá no momento, eu pensando assim, Ah, né? na época, né? Desculpa. Você quer Na agora, Zé? Eu época, tento, né? não, você está fazendo na Ah, época, né? eu tô fazendo É, e é isso. já já o Felipe chega, que ele está na casa de sua irmã, né? Já ele chega. Ele só dorme quando eu conto a historinha dele, né? Ele tem que ter a historinha dele todo dia. Ele ama esse negócio de rotina, ele é bem apegado em rotina, assim. Agora, vamos escovar os dentes, eu uso muito quadro de rotina, né? Ah, No que começo bom. não estava dando certo, não, viu, o quadro de rotina, mas agora tá legal, agora tá dando muito Ah, certo. ah, Então, que eu legal. digo, aí ele não queria tomar banho, eu digo, olha o neném lá tomando banho, porque eu gostei mais de tirar as fotos dele fazendo as atividades, né? Eu também E prefiro. fazer mais, aí que ele fica vendo ele lá fazendo, né? Então deu mais certo essa do que a outra. Sim, E legal. com as fotinhos dele, com a foto dele mesmo deu mais certo. E aí ele tem Felipe, ele tem toda aquela rotina, sabe? Toda aquela rotina dele. E aí escovar o dentinho, agora duas historinhas, aí tem que ser duas. Não é uma, tem que ser duas. Ah, e é Ah, isso. meu Deus, que legal.
Ó, o pessoal está aqui perguntando do PAP e tal, eu não sei, acho que devem ter chegado no final. O PAP é um curso para. Inicialmente eu pensei para pais, tá? Mas tem professores também, tem terapeutas. Mas assim, eu não vou falar muito detalhes sobre o curso agora. O que eu posso dizer, se você ficou interessado de participar e de conhecer mais, se inscreva na Semana do Autismo. Eu vou pedir que meu esposo coloque aqui o link para vocês clicarem. Na Semana do Autismo eu já fui ensinar bastante coisa, várias estratégias, como a Luzirene mesmo falou, né? Ela já, desde o início, na Semana do Autismo, ela já começou a aplicar, já teve resultados. Uhum. Não Sim, vou com falar certeza. spoiler do evento, né? Mas eu vou falar muitos erros que os pais cometem na hora de estimular, principalmente a comunicação, e mostrar o jeito certo, né? Uma forma correta de estimular. Então, meu esposo colocou aqui, é semanadoautismo.com.br/inscrição. O evento é online, é gratuito. E ao final do evento, no dia 12, eu abro a inscrição para o PAP, tá bom? Muito, muito obrigada pela presença de todos, comentários, perguntas. Impossível ler todos, tentei acompanhar aqui o máximo. Mas eu realmente estava. Eu olhava, mas eu estava focada na convidada, né? E quero agradecer mais uma vez, Luzirene, foi ótimo. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de bater papo assim, foi muito legal. E aí depois eu quero conhecer o Felipe, né, o vídeo também, ver as fotos. Você mandou fotos, depois eu quero ver os vídeos Tá ou ele ok. aqui. Tá Tá bom? ok, eu vou mandar sim. Ah, Aí eu que você foi agradeço pelo convite. Você foi ótimo, adorei, adorei mesmo. Muito obrigada pela confiança e por ter acreditado nesse projeto, meu e do meu esposo, viu? Agradeço demais. Beijão, boa noite. E quando tudo isso passar, vou para o Ceará, viu? Venha! Era a minha Venha próxima mesmo. viagem. Era a minha próxima Ah, viagem. Aí é veio a ótimo. pandemia, eu fui para Ó, Recife em fevereiro, aí conheci duas alunas minhas, a Pati, que eu entrevistei segunda passada, e a Denise. E eu ia conhecer também a Jailma, ela mora em Olinda, só que não deu certo que ela estava trabalhando. Aí eu já estava tudo certo para ir para Fortaleza, para visitar também uma mãe de um autista e tal. E, enfim, só que a pandemia e atrapalhou tudo. Mas aí quando eu né? for, com certeza a gente marca um encontro Ai, das seria um alunas aí do prazer. Ceará. Ah, seria muito, Vai ser será bom. muito bom. Então, eu Ah, agradeço muito. Boa noite para todo mundo. Tchau, beijos. tchau, beijos, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.